Nós vamos ler a palavra de Deus para a nossa edificação em Efésios capítulo 3, verso 14. O Efésios 3, 14 a 20 foi exposto um dia desse por um dos nossos pastores. Hoje nós não vamos fazer uma exposição do texto, mas nós vamos fazer uma reflexão a partir desta frase: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Efésios, capítulo 3, verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Meus amados irmãos, irmãs, ouvintes, sabemos que na cultura judaica, por mais religiosos que os judeus fossem e ainda o são, o costume judaico era orar em pé. Geralmente, um bom judeu orava em pé. Ele se levantava, ele não orava sentado, não era deitado, mas também não era de joelhos, era em pé. E ali ele clamava, né? Vamos ver vários registros na Bíblia sobre pessoas orando em pé. Um deles é aquela parábola que Jesus conta do fariseu e o publicano. Embora eles tivessem atitudes muito diferentes, mas a posição foi a mesma. Ambos estavam em pé e ambos oraram ao Senhor, né? A diferença foi que o publicano, ele não ousou chegar próximo do altar. De longe ele começou a clamar misericórdia. E o outro chegou um pouco mais à frente, bateu no peito e fez aquela oração cheia de vaidade, né? Que era para si mesmo mais do que para Deus e para os outros, né? Mas, bíblica e espiritualmente falando, o ato de ajoelhar-se em oração diante de Deus tem significado importante. E está relacionado à humilhação, a uma atitude de humildade, a uma atitude de quebrantamento. O ato de ajoelhar-se diante do Senhor em oração está e significa também submissão, adoração intensa, súplica também fervorosa, urgência, né? Geralmente alguém quando cai de joelhos, há uma urgência, há uma necessidade de buscar, há um desejo de clamar, uma ansiedade, e então a pessoa geralmente se ajoelha. É claro, meus irmãos, que o ato de ajoelhar em si, ele não é a garantia de que a oração é espiritual, de que ela é agradável a Deus, né? Não é o ato em si que vai garantir isso. A própria Bíblia nos dá exemplos contrários disso, né? Existe um exemplo dramático, que é inclusive uma encenação, uma zombaria, que é quando Jesus Cristo está ali caminhando para a crucificação e chegando ali à cruz, os soldados zombam de Jesus, né? E diz o texto assim, Marcos 15, 19, davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e pondo-se de joelhos o adoravam. E é claro que eles não estavam adorando de verdade, né? Era uma pantomima, era uma situação de zombaria, né? Mas eles ajoelharam, mas exatamente a atitude deles era contrária de qualquer humildade, era ao contrário de escárnio, de desprezo ao Senhor, né? Também tem a história daquele jovem rico, que ele, ansioso, chega para Jesus, e lá em Marcos 10, 17, nós encontramos essa narração, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E você deve lembrar do restante da história, Jesus vai orientá-lo, vai confrontá-lo, e ele acaba saindo muito chateado, desanimado, entristecido, porque embora ele tivesse uma atitude de ajoelhar, não havia ainda uma conversão, não havia ainda um arrependimento, né? Então, infelizmente, são exemplos de que pessoas ajoelharam, mas não estavam verdadeiramente buscando a face do Senhor. Mas quando a prática de ajoelhar-se em oração diante de Deus é acompanhada das atitudes espirituais que isso simboliza, esse geralmente é um momento singular. Esse ato, essa atitude,
essa prática de estar diante de Deus ajoelhado, verdadeiramente rendido, é algo que agrada o coração de Deus, é algo que também trabalha com a gente, nos mostra o nosso lugar, nos mostra onde nós precisamos andar, como nós precisamos viver, na verdade, de joelhos diante do Pai. Mas Paulo, aqui nesse texto que lemos, em Efésios 3,14, diz, por esta causa. E aí fica uma pergunta, eu não vou aprofundar nela, porque ela já foi, como eu disse, no discurso de oração deste ano, já foi exposta, né? Mas qual é a causa? Por qual causa, né, que o nosso irmão apóstolo Paulo tinha se colocado de joelhos? Nos versículos anteriores, Paulo havia falado da obra redentora de Cristo. Paulo havia falado da bênção, da mediação de Cristo entre os crentes e Deus Pai. Especialmente os versículos imediatamente anteriores, tem um versículo que vai dizer, o verso 11, o verso 12 vai dizer assim, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ou seja, essa é a maior principal causa de estarmos de joelhos, a razão, o motivo, porque o Senhor Jesus Cristo, com a sua obra redentora e pela sua mediação, pela sua intercessão, Ele abre o caminho para nós estarmos diante do Pai. Ele escancara, Ele nos dá um privilégio que nós não podemos negligenciar, que é adentrar a presença do Pai e estarmos diante dEle, nos aproximar dEle. E Paulo está dizendo, olha, Jesus fez isso por nós e nós precisamos aproveitar isso. É uma grande bênção poder estar na presença do Senhor. Uma vez que em Cristo, né, temos esse grande privilégio, adentramos livremente a presença de Deus, o que podemos fazer é nos ajoelharmos diante de Deus Pai em adoração, gratidão e oração. E uma vez que é dados diante do Pai, usufruirmos da sua comunhão, da sua presença e do seu amor, que, aliás, é o que o Paulo vai continuar dizendo a partir do verso 16, porque ele ora para que as pessoas experimentem, entendam, compreendam a grandeza do amor de Deus, profundidade, largura, altura, porque o amor de Deus é algo maravilhoso, mas assim como você só experimenta o amor de uma pessoa quanto você se relaciona, e quanto mais você se relaciona, se aproxima, também assim com o Senhor. A Bíblia afirma, Deus nos ama, você é um amado de Deus, mas para que você compreenda, perceba, usufrua, né, deste amor, é preciso estar diante do Pai, de joelhos, na sua gloriosa presença. Aliás, esse era o pedido principal de Paulo, né, que os crentes da cidade de Éfeso, que os efésios entendessem, experimentassem o amor e o poder redentor do Senhor Jesus. Mas dentro dessa grande causa, dessa grande motivação, principal motivação, existem outras também legítimas. Nós podemos ser postos de joelhos diante do Pai por N razões boas e legítimas que podem também agradar a Deus e que nos levam à presença de Deus. Às vezes não são nem motivações tão agradáveis, são dolorosas, mas muitas vezes é o próprio Deus nos atraindo à presença dEle, por meio dessas situações. Então, vamos passear rapidamente aqui por algumas experiências de homens, de pessoas, de mulheres, de gente, crente, pessoas que eles estiveram de joelhos diante do Pai. Não vamos citar todos da Bíblia, é claro que não dará tempo hoje. Mas vamos ver alguns, por exemplo, Salomão. Nós vamos encontrar na palavra de Deus, você pode acompanhar aí, eu não preciso de você abrir, vou ler 2 Crônicas, capítulo 6, depois no capítulo 7, vai dizer assim, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura, 3 de altura, e puseram no meio do pátio. E pôs-se em pé sobre ela. Depois ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para os céus. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor
Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. O rei Salomão, o poderoso, o sábio, lindo, amado, até invejado, admirado, mas ele sabia que havia um rei mais majestoso do que ele, mais lindo do que ele, mais poderoso do que ele. E ele, então, diante de todo o povo de Israel, na inauguração do templo, um momento mega especial para a história da revelação bíblica para o povo de Israel. Aquele momento, Salomão reconhece que a sua melhor posição não era sentado no trono. A sua melhor posição era de joelhos, diante de Deus Pai, e diante da congregação, diante do povo que ele governava. Ele sabia que tudo aquilo ali, inclusive a construção do templo, era misericórdia de Deus. E que aquele templo não seria nada se Deus não derramasse da sua glória. Por isso ele se dobra de joelhos diante do Pai. Ah, meus irmãos, como nós precisamos que nossos cultos, nossas reuniões, nossa igreja, nossa casa esteja cheia da glória de Deus. Mas antes disso, você precisará dobrar seus joelhos diante do Pai. E você verá Deus operar e manifestar a sua glória. Temos, por exemplo, Elias, o grande profeta Elias, lá em primeiro livro dos Reis, encontramos o registro, capítulo 18, diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E nós sabemos o que aconteceu. Logo depois, Deus derramou grande chuva. Primeiro, Elias havia orado para que não chovesse, 3 anos e meio não choveu. Agora ele encontra com Acabe, o rei Acabe, o ímpio Acabe. Ele fala assim: Acabe, vai chover de novo. E você corre para casa, senão você vai molhar todo. Acabe duvidou. E você não vai não? Pois é, eu estou indo já orar. E diz a palavra que ele, então, depois de orar, o Senhor, primeiro tinha uma pequena nuvem, né? Aquela pequena nuvem não vai chover. Mas depois aquela nuvem se tornou enorme e a chuva caiu. Mas Elias, antes disso, dobrou seus joelhos diante do Pai, diante do Deus Todo-Poderoso. Elias viu água descer, viu fogo descer, viu Deus operar milagres e maravilhas. Por fim, foi arrebatado aos céus, sem experimentar uma morte como a nossa, como é comum ao ser humano. Mas ele foi um profeta, um homem de Deus, que viveu de joelhos diante do Pai. E Deus também nos convida, também, a viver como Elias. Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito semelhante a nós e ele viveu na presença do Senhor. E nós também podemos viver na presença do Senhor, experimentando mais da sua graça, do seu poder. Um outro profeta também maravilhoso, chamado Daniel, que é chamado de profeta muito amado, né? Quando o anjo vem até Gabriel e fala: Daniel, homem amado por Deus, Deus ouviu a sua oração. Foi difícil chegar aqui, o arcanjo Miguel teve que me ajudar, mas eu cheguei, porque Deus determinou que eu chegasse. E Deus ouviu a sua oração, eu estou vindo em resposta à sua oração. É uma experiência fantástica, né, que Daniel tem, é algo extraordinário, sobrenatural. Depois você lê o capítulo 10 do profeta Daniel. Mas, num certo momento dessa experiência sobrenatural, nós encontramos o seguinte registro: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Colocou Daniel de 4 ali, derrubou, o impacto foi tão grande, e ele caiu, e ele ficou ali de joelhos durante um tempo, naquela experiência totalmente extraordinária e fora do comum, que é dado diante de Deus Pai. A gente sabe que Daniel foi um homem que provavelmente viveu ali os 70 anos do cativeiro. Foi provavelmente
alguém que teve um mau entendimento da vontade de Deus em tudo aquilo, porque ele chega ali adolescente, sai idoso e viu Deus operar, mas também foi um homem que mesmo vivendo exilado, disperso, longe da sua pátria, sempre permaneceu de joelhos diante do Pai. Aliás, essa experiência que Daniel tem no capítulo 10, ele diz a palavra que ele estava em jejum há 3 semanas. E depois de 3 semanas de jejum, ele tem essa experiência poderosa com o Senhor, de joelhos diante do Pai. Esdras foi um grande escriba, um grande estudioso da Bíblia, um homem que teve a oportunidade de ver Deus fazer uma grande restauração, né? Esdras estava no cativeiro babilônico e foi trazido junto com uma das levas do povo de Israel para Jerusalém. E ali naquele processo de reconstruir a cidade, reconstruir o culto, de renovar a fé do povo, de renovar o culto e de ver um avivamento, Esdras também pagou um alto preço. E no capítulo 9 nós vamos encontrar o seguinte registro de Esdras, né? Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, eu estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Ele estava com vergonha de levantar a face diante de Deus, então ele se dobra de joelho. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu aos céus. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, de joelhos, ali diante daquele templo que estava sendo restaurado, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Que coisa maravilhosa, irmãos! O que Esdras experimentou ali de quebrantamento, de humilhação, de arrependimento, de súplica, o Espírito Santo tomou aquela experiência e atraiu todo o povo. E quando Esdras dá por si, todos estavam também com ele ali, clamando, chorando, arrependidos. Oh, irmãos, e você que é uma pessoa de oração, que está de joelhos diante do Pai, não desista. Continue orando, até que um dia toda a sua família esteja também de joelhos diante do Pai, até que um dia toda a igreja esteja de joelhos diante do Pai. Hoje temos poucas pessoas aqui, poucas pessoas online, mas eu almejo ver um dia que nós possamos ter, ou presencial, ou também online, juntos, centenas, dezenas, milhares, por que não dizer, de pessoas ajoelhadas diante do Pai. Oremos por isso, irmãos. Indo para o lado do Novo Testamento, nós vamos ver experiências também muito interessantes de pessoas ajoelhadas. Aí em Mateus 17,15 encontramos: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Aqui é um pai desesperado, com um filho que ele amava, mas que vivia como se fosse louco, mas na verdade era um endemoniado, e vivia sofrendo e fazendo sua família sofrer. Mas aquele pai lembrou-se, ficou sabendo, tomou conhecimento de que havia em Jerusalém um profeta, que havia em Israel um homem de Deus, que havia na verdade alguém que parecia ser o Messias. E ele aproxima-se com toda humildade, quebrantamento, e ele clama de joelhos para Deus estender as mãos, para Deus operar em favor do seu filho. E se você ler o restante da história, você vai ver que Jesus atende. E aquele jovem é curado para a glória de Deus. Mas antes que ele fosse curado, houve um pai de joelhos diante de outro pai, diante do Senhor. Muitas são as experiências em relação a Cristo de pessoas se ajoelhando, né? Uma outra delas é a do leproso. Aproximou-se deles um leproso, rogando-se-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Marcos 1, verso 40.
ele ajoelha e fala, Senhor, a questão aqui não é se o Senhor pode ou não. Eu sei que o Senhor pode. A questão é se o Senhor quer. Se o Senhor quiser, você pode me curar. E de joelhos ele suplica. Ele estava cansado de ser menosprezado, de ser isolado socialmente, de ser discriminado, de ser rejeitado, de andar escondido, de andar todo coberto. E ele clama de joelhos a Jesus. E Jesus o cura. Jesus quis curá-lo e o curou para a glória de Deus, para a alegria daquele homem, para o testemunho do Evangelho e da obra do Senhor Jesus. Mas é interessante observar o exemplo do próprio Cristo. Cristo, sendo Deus, mas como homem também, como Filho de Deus, ele nos dá o exemplo de estar de joelhos diante do Pai. E uma das passagens mais dramáticas que mostra Jesus de joelhos é Lucas 22, 41 a 43, no Getsêmani, quando ele estava prestes a ser preso e depois crucificado. Diz assim o texto de Lucas 22. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos Jesus orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Nós sabemos que Jesus não atendeu esse pedido, que o Pai não atendeu esse pedido do Filho Jesus. O cálice não pôde ser evitado, ele precisou morrer na cruz para a obra da redenção. Mas foi de joelhos diante do Pai que Jesus recebeu força. Foi de joelhos diante do Pai que ele percebeu o anjo que o tocava e o confortava, conforme diz aqui a palavra de Deus. Foi de joelhos diante do Pai que ele recebeu mais coragem, mais obediência, mais alegria em cumprir a obra que ele tinha que cumprir. E foi de joelhos diante do Pai que ele foi fortalecido para ser preso, para ser escarnecido, para receber a coroa de espinhos, para ser crucificado até o seu último momento, para adentrar até mesmo as portas do inferno. Foi assim na presença do Pai. E a gente aprende com isso, irmãos, que nem sempre o fato de eu orar fervorosamente, seja de joelhos ou não, quer dizer que Deus vai atender o que eu estou pedindo. Mas uma coisa é certa, Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Algo Deus vai fazer. Algo bom haverá de acontecer, conforme os desígnios do Senhor. Uma outra experiência linda de joelhos é de Pedro, né? Pedro é chamado numa cidade onde havia uma morta, uma cristã, Dorcas, né? E as pessoas falam, ô Pedro, poxa vida, Dorcas era tão legal, a gente está tão triste que ela morreu, ela nos servia tanto, ela fazia roupas para os mais pobres, ela era uma mulher caridosa, que falta essa mulher vai fazer na comunidade? E Pedro fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, deixa só eu e o corpo de Dorcas aqui nesse quarto. E diz a palavra assim, então, ajoelhando-se, Pedro clamou em alta voz, Senhor, não, perdão, irmãos, eu só troquei o texto aqui. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Atos 9, verso 40. Que coisa extraordinária. Pedro ajoelha, diante só ele, Deus e o corpo daquela mulher. E ele ora, e Deus opera um grande milagre. E diz a palavra de Deus que na cidade de Jope, onde aconteceu esse milagre, quase todos se converteram naquele dia, pois tamanho era o prodígio que havia sido operado ali por meio da oração de joelhos de apóstolo Pedro. Voltando um pouquinho, que era o texto que eu ia ler agora, Atos 7,60, mostra um homem resignado em estar de joelhos diante do Pai, mesmo no pior momento de sua vida. Estevão, o diácono Estevão, diz assim a palavra, então ajoelhando-se clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. Estevão tinha sido apedrejado
já estava sendo apedrejado já há algum tempo, sido zombado, mas no seu último momento, ele morre de joelhos diante do Pai, mas cheio de fé e ainda cheio de perdão e de graça, porque a última coisa que ele pede ali, antes de morrer, é que Deus perdoe os pecados das pessoas que estavam atirando pedra nele. Irmãos, só alguém que vive de joelhos diante do Pai consegue usar o seu último momento de existência para poder pedir que Deus perdoe aqueles que estão perseguindo ou matando. Sabe por que nós somos tão altivos? Muitas vezes queremos ser os donos da razão, muitas vezes queremos que os outros sejam punidos, achamos que está todo mundo errado. A arrogância tem a ver com o fato de não nos quedarmos diante do Pai. Quanto mais exercitamos, meus irmãos, a humildade sincera diante de Deus, em oração, quedados, quebrantados, mais também vamos viver de maneira santa diante dos homens, mais vamos ter amor e graça. Você, marido, você, esposa, amará mais seu cônjuge, quanto mais você estiver diante de Deus de joelhos. Esteja de joelhos diante do Pai e Deus vai derramar amor sobre o seu coração, para que você ame sua família, para que você cuide do seu casamento. Meus amados irmãos, nossas guerras, nossas lutas, nós não vencemos de pé, levantando a mão contra ninguém. Nós vencemos de joelhos diante do Pai. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Aqui é um outro momento, é o apóstolo Paulo, é Atos 20, verso 36. Apóstolo Paulo está orando com os presbíteros de Éfeso, ou de Mileto, não, de Éfeso, só que estava na cidade de Mileto, né? E despede deles um momento cheio de comunhão, cheio de comoção, e eles sabiam que nunca mais eles veriam Paulo, eles tinham esse sentimento pelo menos, e eles terminam aquele tempo juntos, de joelhos diante do Pai. E aí, Saulo está indo embora, já um outro grupo de irmãos aparece para despedir de Paulo, lá em Atos 21, 5, olha só que cena mais linda. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Aqui estavam os presbíteros, os irmãos da igreja, com suas famílias. E olha como é que termina essa cena, antes de apóstolo Paulo ir embora para Jerusalém. Ajoelhados na praia, oramos. Meus irmãos, não há lugar que o cristão não possa ajoelhar. Não é só no templo, não, é no quarto em secreto, é no monte, é no vale, é na rua se for preciso, é na praça. E aqui eles estavam na praia. E antes dele entrar no barco para arrumar para Jerusalém, ele, junto com todos aqueles amigos e irmãos, na praia, ajoelha e ora ao Senhor. Seu último momento juntos com aquela igreja foi de joelhos diante do Pai. Como nós precisamos de pastores, presbíteros, diáconos, líderes que estejam com a sua igreja de joelhos diante do Pai. Eu quero, já caminhando para o encerramento, fazer algumas perguntas e algumas considerações. Diante de quem você se coloca de joelhos? Porque quem não se coloca de joelhos diante do Pai, certamente vai se ajoelhar fatalmente diante de quem não deveria se ajoelhar. Diante do pecado, diante do mundo, diante da carne, diante do inimigo, diante de ídolos. Quantas pessoas até têm muita fé, mas dedicam a sua fé a deuses com letra minúscula. No próprio Elias, a gente conhece a história lá em 1 Reis 19, quantas pessoas tinham se rendido a Baal. Elias fica assustado com aquela situação de idolatria, mas Deus fala com ele assim: Elias, eu conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou, que o não beijou. Então, você, diante de quem você tem se ajoelhado? Diante de ídolos, diante de religião ou diante do Deus vivo? Diante de homens, de mulheres, de santos, de mediadores inventados pelo homem? Irmãos, o profeta Isaías, em nome do Senhor,
ele chama atenção para a abominação que é dobrar-se diante de um ídolo. Nós vamos encontrar lá no capítulo 44, assim: então, do resto faz um Deus, com letra minúscula, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e se dirige à sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Irmãos, a gente vê isso todos os dias, em programas de televisão, gente famosa, gente não famosa. Agora, no final desse ano, vai na beira da praia, quantos se dobrando diante de ídolos, diante de imagens. Mas diz a palavra, nenhum deles cai em si. Essas pessoas já não têm conhecimento, não há compreensão para dizer que metade eu queimei e cozi da lenha, né, da madeira que fez o ídolo, né? Metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia diante de um pedaço de árvore? Não faça mais isso. Se você ainda está confuso, ainda adora a Deus, mas vive ainda dobrado de joelhos diante de idolatria, abandone os seus ídolos e adore somente a Deus. Por que devemos adorar e estar joelhos somente diante do Pai? O próprio Isaías vai responder no capítulo 45. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. É Deus falando na boca de Isaías. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Deus requer o que é dele, que todos se dobrem diante dele. E Paulo vai citar esse mesmo texto de Isaías em Romanos, capítulo 14, verso 11, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Não se iluda, mesmo que hoje muitas pessoas na sua livre agência se dobram diante de muitos ídolos, haverá um dia que todos esses ídolos serão destruídos, e todos, querendo ou não, vão se dobrar diante do Senhor Deus Pai. Então aceite o convite do salmista no capítulo 95, verso 6. Vinde, adoremos, ajoelhemos e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. E aí você vai experimentar o que está voltando a Efésios 3,19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E lá nos versículos 20 e 21, fala do Deus que nós cremos e que nós buscamos, e é isso que você vai experimentar quanto mais você está de joelhos diante do Pai. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Como é que você está terminando este ano? De pé, altivo, ou de joelhos, humilde diante do Pai? Como você vai viver o ano de 2021? Fazendo o que você bem quer ou buscando a vontade de Deus de joelhos diante do Pai? Com o nariz arrogante ou de joelhos diante do Pai? Confiando na sua própria força, no seu dinheiro, na sua saúde, no seu tempo, achando que não precisa de Deus, de igreja, nem de nada, porque você passou a pandemia sem igreja ou sem congregar, ou você vai viver de joelhos diante do Pai, aqui, quando puder vir, e em todo lugar que você estiver. Eu espero que sua escolha, sua decisão seja andar o 2021 e todos os dias da sua vida de joelhos diante do Pai. É assim, irmãos, que cristãos caminham. É assim que nós experimentamos mais da graça de Deus, do amor de Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.